Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo tutorial nesse canal. E o vídeo de hoje é dessa maquiagem maravilhosa, um smoke alongado que eu fiz na Laura. Vocês vão amar o passo a passo, vem comigo. Eu vou começar aplicando esse batom, esse é o Hope da linha da Mari Maria. E eu venho aplicando ele com um pincel de esfumar, com leves batidinhas, para ele ir pigmentando. Eu vou usar esse batom como uma base de sombras mesmo, pois assim eu vou conseguir uma maior pigmentação e eu vou conseguir deixar essa pálpebra mais aveludada. Sabe quando a gente aplica a sombra e a sombra fica manchada, porque a gente vai tentando aplicar, em alguns lugares ela pigmenta, em outros não? O batom, ele não permite que isso aconteça. Você pode usar também BT Velvet, alguma coisa do tipo. Nesse caso eu quis esse batom, pois ele é um batom maravilhoso, fixa muito bem. Esse batom, gente, ele não sai por nada. E aí eu vou limpando ali o pincel num lencinho ou num papel toalha e vou esfumando as bordinhas. O centro eu deixo ali secando, porque quanto mais sequinho ele tiver, mais aveludado ele vai ficar depois. Quando já tiver bem esfumadinho de um lado e bem pigmentado, como vocês podem ver ali, tá uma cor assim bem pigmentada sem mancha, eu faço a mesma coisa do outro lado. E lembrando que para esfumar a bordinha, gente, é sempre importante limpar o pincel, porque aí você vai conseguindo esfumar cada vez melhor, sem manchar e ir arrastando sombra demais, né, no caso o batom, ao longo da pálpebra. Com uma sombra rosada um pouco mais escura, puxando um pouco para o marsala, eu venho selando e pigmentando toda essa extensão onde a gente aplicou o batom. Esse tom de sombra vai ficar bem no tom do batom, porque quando a gente aplicou o batom e esfumou, ele pigmentou, aveludou, mas ele não cobriu 100%. Então, o papel dessa sombra agora é dar uma cobertura extra ainda a esse batom. Depois que já tiver muito bem pigmentado, muito bem aveludado, eu venho com o pincel mais limpo, ou pode ser um pincel limpo mesmo, e venho esfumando em varridinhas, para dentro, para fora, a bordinha. A proposta desse olho é uma proposta bem mais tchan mesmo, sabe? Impactante. Então, eu tô subindo o máximo que eu posso essa sombra para ocupar o maior espaço de pálpebra, mas mesmo assim eu não quero uma coisa muito exagerada. Então, por isso essas varridinhas, para ficar muito bem esfumado as bordas, mas também para levar essa sombra, arrastar ela no caso. Com uma sombra bege um pouco mais quente, eu venho bem na borda entre a transição do esfumado e a pele dela mesmo, para conseguir fazer uma transição perfeita para a pele e conseguir alongar esse esfumado. Nesse caso, você pode usar também uma sombra ainda mais clara ou um tom mais rosado, queimado, mais claro do que aquele rosado que a gente usou e conseguir o mesmo efeito, no caso aí, monocromático. Nesse caso, eu usei essa sombra mais quente para causar um impacto entre a transição da pele e a pálpebra mesmo, esse tom mais vinho. Essa primeira fase é mais de pigmentação, agora sim que eu tô entrando em acabamento. Depois de conseguir esse acabamento, né, eu vou vir com uma sombra agora, vinho, para eu conseguir escurecer o centro da pálpebra. Como eu disse, a gente estava fazendo aqui uma parte de pigmentação e agora, depois do acabamento, eu tô vindo para intensificação. Eu quero bem o centro dessa pálpebra escuro. Eu acho, inclusive, que eu poderia ter escurecido um pouco mais, mas ficou bom no final das contas. E aí eu vou aplicando. Gente, é importantíssimo que você sempre abasteça o seu pincel. Pega a sombra, aplica, já dando uma leve arrastadinha. Pega a sombra, aplica, já dando uma leve arrastadinha. Senão, você nunca vai conseguir fazer uma pigmentação excelente na hora de dar intensificação para essa pálpebra. Principalmente nos esfumados smoke, seja ele alongado, arredondado e etc. E depois de muito pigmentar, de muito esfumar, de intensificar bem essa sombra, eu venho com o pincel muito bem limpo, esfumando novamente as bordinhas. No esfumar essas bordinhas, eu já vou complementando o meu alongado. Esse degradê dentro do alongado, ele é feito dessa forma. Você tá com sujinho no pincel ainda, mas consegue dar o efeito. Analisa muito bem os dois lados, aí no caso eu tampei a luz, né, para conseguir ver melhor. E aí você analisa se tá satisfeita com o alongado ou não.
Depois de olhos esfumados, eu vou vir fazendo as sobrancelhas dela. Esse produtinho que eu mostrei pra vocês é um da Ruby Rose, que eu acho excelente para quem trabalha com maquiagem, pois é um produto que pigmenta muito bem e não sai mesmo, gente. Pode se jogar dentro da água, que ele não sai. Inclusive, recomendo que usem um demaquilante muito bom para remover ele, ou um cleansing oil. Faça uma massagem ali, porque tem gente que esfrega para tentar tirar. E no final das contas arranca pelo, mas não arranca o produto. Sobrancelhas preenchidas, eu vou fazer um traço de delineado, um tracinho fino, como base de cílios ali. Esse delineador é o da Mari Maria, na cor marrom. Ele é um marrom, gente, mas ele fica bem escurinho. Então, eu gostei dele nessa técnica, só para dar um acabamento ali na base de cílios mesmo. A minha modelo já estava com alongamento de cílios, extensão, então tava um cilhão, mas eu não quis deixar de fazer esse acabamento. Depois disso, eu limpei os cílios dela com água micelar. Muita gente vai falar, ai, não pode, não sei o quê. Mas eu acho que tem que limpar sim, mesmo se a sua cliente já tiver com alongamento, para ficar um efeito mais bonito até no próprio alongamento de cílios. Então, eu limpei ali um cotonete e um pouquinho de água micelar. Agora seria a hora que muitas maquiadoras entrariam em desespero. A minha cliente, a minha modelo, no caso, estava com muita sensibilidade, ela começou a lacrimejar. Eu não desespero, eu tento continuar, ver o que eu posso fazer. Eu já apliquei ali o lápis não foi na linha d'água dela que eu apliquei, mas a gente foi percebendo que não daria para continuar. E aí eu desliguei a luz. O melhor a fazer foi desligar a luz, mesmo que eu perdesse essa parte da gravação. Mas acabou que mesmo com a luz, eu ainda achei a imagem muito boa e eu vou continuar aqui para vocês. Eu fui passando esse lápis da Visela, um lápis retrátil, na parte inferior dos cílios inferiores dela ali, bem rente aos cílios dela, não na linha d'água ainda. Fui vendo como estava a situação ali, estava dando, os olhos dela pararam de lacrimejar, e aí eu tentei continuar. Gente, não adianta mexer no lugar que está molhado, deixa secar, continua fazendo outras coisas e vê se você consegue voltar depois. No caso da Laura, foi percebendo que já estava parando de marejar os olhos, não estava tendo mais nenhuma irritação, eu fui tocando para frente e fui percebendo que a área que foi molhada pela lágrima dela estava secando basicamente que sozinha. Então, eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer e depois a gente volta corrigindo isso daí, eu vou mostrar para vocês. Então, eu passei o lápis retrátil, esfumei ele muito bem nos cílios inferiores e apliquei na linha d'água. Deu tudo certo, eu dei uma conferida na câmera e aí eu fui percebendo que estava dando para levar. Não adianta desesperar, gente, é tentar fazer, não mexer e depois você volta consertando. Aí, eu peguei a sombra vinho que a gente tinha usado e vim selando essa parte do preto que a gente passou na parte inferior, para conseguir fazer um acabamento uniforme, né, com a parte de cima dos olhos e linkar esse esfumado inferior com o alongado ali no finalzinho. Fui bem aos pouquinhos, pega um pouquinho de sombra, aplica, esfuma, pega um pouquinho de sombra, aplica, esfuma, e assim eu consigo uma boa pigmentação e um bom acabamento. O pincel também é um pincel bem fininho de precisão, justamente para essa parte inferior. E aí, chegou a tão temida hora de corrigir. O que eu fiz, basicamente, depois que secou tudo ali, eu peguei um pincel língua de gato bem fininho, um pouquinho de corretivo ou um pouquinho de base, fica a seu critério. Dei uma conferida ali, estava ficando da mesma cor, do mesmo tom, para não destoar, né? E coloquei um pouquinho no dorso da mão, apliquei no local. Vou dar uma boa esfumadinha, isso já vai me ajudar até mesmo no acabamento desse esfumado inferior. Eu dei umas batidinhas, vou esfumá-lo e depois vou selar com pó compacto. Só aí eu já vou conseguir, depois de ter a região secado, a lágrima, eu venho corrigindo um possível buraquinho, tampo com pó compacto e tá tudo certo, gente. Vocês vão ver que não dá nem pra perceber no final. Como eu disse, não dá nem para perceber que aconteceu aquele estrago todo, tá? Um acabamento impecável. E aí, eu pedi ela para ficar de olhos fechados, liguei a luz novamente para continuar a gravação e agora eu vou para o batom.
Como a proposta era uma maquiagem impactante, eu não quis ir para o lado nude, com gloss, que normalmente eu iria, confesso. Então, eu quis usar um batom um pouco mais vivo. E eu escolhi esse tom de rosa, que eu particularmente achei que combinou demais com a maquiagem. Então, eu deixei dessa forma e casou, combinou. Da mesma forma que combinaria com um nude com gloss, que eu particularmente também sou apaixonada. Aproveita e já comenta aí se você usaria com essa cor. Para finalizar, aqueles retoques que vocês já sabem, principalmente de iluminador, né, gente? É sempre bom frisar que iluminador, no final da maquiagem, tem que retocar, para dar aquele estourinho que a gente ama, principalmente na hora das fotos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deixa nos comentários, não sai sem me falar nos comentários se você gostou, mudaria alguma coisa, deixa o seu curtir e até o próximo vídeo.